Alô, amigas, alô, amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e falo para vocês sobre direito público, tudo aquilo que é relacionado ao direito público, voltado ao campo municipal, onde nós temos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a Prefeitura e a Câmara Municipal. Este é o foco do nosso tema no direito público. O tema de hoje, que eu coloquei em destaque no nosso vídeo, eu quero falar sobre os crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais previstos no Decreto-Lei 201 de 1967. Então já é uma norma bastante antiga que todos deveriam ter conhecimento, mas não custa nada a gente repetir. E hoje eu não vou comentar cada norma, vou trazer o rol, que é extenso, dos crimes de responsabilidade que os prefeitos às vezes se sujeitam a responder na justiça quando praticar essas condutas consideradas condutas criminosas. Esse Decreto-Lei 201 de 1967, ele dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e dos vereadores. Ele trata da parte considerada de cassação do prefeito por prática de infrações político-administrativas, e tem uma parte especial, que é o seu artigo 1º, que traz um rol de condutas que, se praticadas pelo prefeito no exercício da sua função, podem ser consideradas como crime, podem dar ensejo à propositura de ações penais contra os prefeitos por iniciativa do Ministério Público. Nós temos, então, nesse Decreto-Lei 201, 23 condutas relacionadas no seu artigo 1º. São 23 situações, vamos dizer assim, que, se verificadas as suas ocorrências, o prefeito pode realmente responder por esses crimes. Esses crimes são considerados ou chamados de crimes funcionais. Funcionais porque eles são exercidos, eles são praticados no exercício da função de prefeito. Portanto, nesse crime, nós só temos um sujeito passivo, que é o prefeito municipal. Por isso, ele é considerado também, ou é chamado de crime ou crimes unilaterais, crimes praticados por uma única pessoa, que é o prefeito municipal. Nós temos, então, no artigo 1º desse Decreto-Lei 201, os incisos de 1 a 23, que traz o rol de todas essas condutas criminosas proibidas, tá certo? Então, e tem também as penas a serem aplicadas, que são pesadas. Nós vamos ver agora que os dois primeiros, ou as duas primeiras condutas que eu vou mencionar, que estão no inciso 1 e 2 desse artigo, são aquelas mais pesadas, tá certo? Que se refere aos comportamentos ilícitos de maior potencialidade ofensiva, tá? Cuja pena é de prisão, é de regime fechado, que vai de 2 a 12 anos de cadeia, tá? De prisão, além da aplicação de penas ou de penas acessórias. Além dessa pena de prisão de 1 a 2 anos, tem o quê? Tem a pena da perda do cargo pelo prefeito e da sua inabilitação pelo prazo de 5 anos para que possa exercer o cargo ou função, seja ela eletiva ou por nomeação, sem prejuízo da reparação do dano causado ao patrimônio público ou particular. Então vocês vejam que a penalidade pela prática dessas infrações é uma penalidade pesada, de 2 a 12 anos, além da perda do cargo e a inabilitação por 5 anos para o exercício de função ou de cargo, a partir do momento da consumação da apuração e da condenação dos responsáveis, dos prefeitos responsáveis. Isso de 2 a 12 anos somente para aquelas situações de maior potencialidade que estão no inciso 1 e 2 do artigo 1º. Depois nós temos aquelas outras de menor potencialidade ofensiva, que estão no incisos 3 a 23, que a pena não é
pena, como nós temos aqui no primeiro, de reclusão. É pena de detenção que vai do período de 3 meses a 3 anos de detenção, se praticada as outras que não estão relacionadas no inciso 1 e 2. E também a perda do cargo, a inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de qualquer função ou de cargo. Então, é pena de reclusão para as 2 primeiras condutas e para todas as outras, detenção de 3 meses a 3 anos, tá certo? Então, nós vamos conhecer agora essas 23 condutas. A primeira delas, que é do inciso 1, diz que é crime apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. A segunda conduta, que está no inciso 2 do artigo 1º, diz que é crime utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. A primeira fala em apropriar-se, a segunda conduta fala em utilizar-se. Então, são diferentes. Para essas 2 primeiras condutas é que a penalidade é maior, pena de reclusão e a aplicação da pena acessória da perda do cargo e inabilitação. Todas as outras que nós vamos ver agora, a pena é de detenção com a perda do cargo e inabilitação por 5 anos para exercício de cargo ou função. A terceira conduta diz o seguinte, que é crime desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. A quarta diz que é crime empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programas a que se destinam. Quinta conduta, ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Sexta conduta, deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara de Vereadores ou ao órgão que a instituição do Estado indicar nos prazos e condições estabelecidas. O órgão que a Constituição do Estado indicar seria o Tribunal de Contas de cada Estado, tá certo? Sétima conduta, deixar de prestar contas no devido tempo ao órgão competente da aplicação de recursos, empréstimos, subvenções ou auxílios internos ou externos recebidos a qualquer título. Oitava conduta, contrair empréstimos, emitir apólice ou obrigar o município por títulos de créditos sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Nona conduta, conceder empréstimo, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Décima conduta, alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Vocês vejam que em algumas situações aqui a Câmara tem que ter a aprovação para que o prefeito possa executar o ato. Então, por isso que diz que é crime se não tiver autorização da Câmara. 11ª conduta, adquirir bens ou realizar serviços e obras sem concorrência ou coleta de preços nos casos exigidos em lei. 12ª conduta, antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do município sem vantagem para o erário. Então, eu tenho as notas de empenho, eu não posso inverter a ordem de pagamento. Só posso inverter, pagar aquele que está na fila antes dos outros, se houver uma vantagem ao erário, se houver um desconto no pagamento, coisa assim. Então, se fizer sem que haja essa coisa, é crime. Isso aqui acontece muito na prática, não é isso? Só que não existe nenhuma providência. Para que haja providência com relação a essas condutas criminosas, tem que haver uma denúncia, uma representação, ou esse fato tem que chegar ao conhecimento do Ministério Público para que ele possa, como titular da ação penal, propor essa ação contra o prefeito. Então aí cabe ao cidadão fazer a denúncia, se ocorrer um desses fatos, ao próprio Poder Legislativo, através dos vereadores, que têm, aliás, a obrigação de fiscalizar e denunciar os fatos tidos como criminosos, ou aqueles que têm, pelo menos, indícios de crime, para que o Ministério Público possa apurar essa situação.
A 13ª conduta diz que é crime nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição de lei. Aqui nós temos esse tipo de contratos que são feitos aí temporários, né? E se estiver de desacordo com a lei, se for contratos que não deveriam ser feitos, existe a possibilidade de se apurar aqui a conduta criminosa do prefeito. A 14ª conduta diz que é crime negar a execução à lei federal, estadual ou municipal ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito à autoridade competente. 15ª conduta, deixar de fornecer certidões e atos, ou melhor, deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais dentro do prazo estabelecido em lei. 16ª conduta, deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada nos prazos estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal. Daqui para frente, desta 16ª conduta em diante, elas foram introduzidas até a última pela Lei 10.028 de 2000, que é aquela lei dos crimes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal fica sujeito a esses crimes que nós começamos a falar aqui agora, a partir da 16ª conduta. Deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada nos prazos estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal. 17ª conduta, ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância da prescrição legal. Também é crime da Lei de Responsabilidade Fiscal. 18ª conduta, deixar de promover ou de ordenar na forma da lei o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos da operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei. Também crime da Lei de Responsabilidade Fiscal, que constitui crime de responsabilidade se praticado pelo prefeito. 19ª conduta, deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos até o encerramento do exercício financeiro. 20ª conduta, ordenar ou autorizar em desacordo com a lei a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da federação, inclusive suas entidades da administração direta, ainda que na forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. 21ª conduta, captar recursos a título de antecipação de receita, de tributo ou contribuição, cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. 22ª conduta, ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou. 23ª e última conduta, realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com o limite ou condição estabelecida em lei. Então, são essas as 23 condutas tidas como criminosas ser praticadas pelo chefe do Executivo Municipal. Nós não estamos falando aqui de chefe do Executivo Estadual e nem do Presidente da República, mas sim só dos prefeitos. São crimes que só podem dizer que foram praticados se o autor do crime foi o prefeito municipal. Caso contrário, não estaremos diante dessa conduta, que o artigo 1º do Decreto 201 de 1967 deixa claro, são crimes de responsabilidade do prefeito. Como eu já disse, precisa que esse fato chegue ao conhecimento do Ministério Público para que somente ele possa propor uma ação de crime de responsabilidade contra o prefeito.
E, uma vez proposta, cabe aí ao Ministério Público provar que realmente ocorreu o crime, que houve a intenção, o dolo do prefeito na prática deste crime. Considerado esse contexto todo, que houve a apuração de tudo isso, aí sim o prefeito vai ser condenado, se for no inciso de 1 a 2, pena de reclusão, no inciso 3 ao 23, pena de detenção, mais a perda do cargo e a inabilitação por 5 anos para o exercício de qualquer cargo ou função no serviço público. Então, é esse o tema que eu trouxe para vocês hoje, para reflexão. Eu, obviamente, não ia explicar um por um, porque o vídeo ia ficar muito longo e não é essa a intenção. A intenção é trazer ao conhecimento de vocês quais são as condutas relacionadas no artigo 1º. Em vídeos posteriores eu posso comentar aqueles casos que mais a gente verifica que ocorrem no Brasil, através de levantamento de algumas jurisprudências, para que possamos desenrolar melhor, desenvolver melhor cada uma dessas condutas. Então eu paro por aqui e quero agradecer vocês que nos acompanhou até agora, você que já faz parte desse canal DIP, que está crescendo a cada dia que passa. E por isso eu quero que cresça mais ainda, pedindo a você que está me ouvindo, que envie o seu vídeo para um amigo, para um colega, peça para ele se inscrever no canal, tá? Inscreva-se, vai aí na telinha, no sininho, aperte aí, deixe o seu joinha, ou mesmo que não gostou, deixe o seu negativo aí, não tem problema, mas registre a sua presença. Nós queremos contar com isso. Um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.